Olá, uma boa noite a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, sábado, já escureceu devido ao inverno, escurece cedo, não é? E hoje foi dia da nossa tarefa na Casa Espírita, da campanha da Fraternidade Alta de Souza, pela qual recebemos doações de alimentos para serem distribuídos na segunda-feira já às famílias cadastradas e necessitadas. Nós agradecemos já de antemão a todos que lá compareceram e ajudaram, assim como também aqueles que ajudaram na própria campanha do agasalho, doando cobertores, cachecóis, gorros, luvas, meias, não é? Agradecemos também pelas doações da campanha do agasalho. Campanha do agasalho que vai até o final do mês. Amanhã, domingo, das 9 às 10, eu estarei na Casa Espírita. Quem não pôde ir hoje lá fazer sua doação de agasalho ou de alimento para as famílias carentes, poderá fazer amanhã, se for mais fácil, tiver disponibilidade. Nós agradecemos também. Tá? Nós estamos com esse trabalho da internet, né? Uma vez que, devido à pandemia, nós estamos com atividade na Casa Espírita presencialmente, somente de sexta, com a palestra evangélica, das 19 às 19h45, aos domingos, das 9 às 10 da manhã, a palestra espírita, e também na segunda-feira, com a tarefa de assistência espiritual de desobsessão, mas ela é privativa aos médiuns. Então, nós não atendemos o público presencialmente lá. E, no entanto, havendo necessidade, pode deixar o nome da pessoa que esteja necessitando da assistência espiritual, que ela é feita à distância. Então, deixa o nome aqui mesmo, ou então, lá na própria Casa Espírita, que se localiza à Rua João Peckney, 537, em frente ao cemitério de Poá, na cidade de Poá. Ou então, pode também enviar pelo WhatsApp, no número celular 96300 4552. Repetindo, 96300 4552. Pode também enviar qualquer pedido que nós respondemos. Nós temos lives todos os dias, cada dia um companheiro diferente que faz, mas todos os dias estamos aqui. Então, como não estamos podendo realizar as palestras e as atividades presencialmente todos os dias, nós estamos todos os dias aqui pela internet. Agradecemos a presença de todos. Essas lives depois são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN Poá. Lá estão todas as palestras nesse canal do YouTube, que pedimos a todos que se inscrevam nesse canal, nos ajudando na divulgação da doutrina espírita. Entrem no canal, visualizem, deem o like e, sobretudo, se inscrevam e compartilhem os vídeos. Nós, de antemão, agradecemos muitíssimo. Nós também estamos com um curso para iniciar agora no dia 3 de agosto. 3 de agosto vai ser a primeira aula e vai até o dia 30 de novembro. Então, são 15 aulas, descontando já os feriados, nesses 4 meses. Quem tiver interessado em fazer o curso, o que é o Espiritismo, que é um curso básico da doutrina espírita, pode se inscrever enviando o nome completo e o celular, tanto aqui mesmo, neste momento, como lá na Casa Espírita para algum companheiro, ou num dos grupos nossos, ou mesmo no telefone que eu passei da Casa Espírita, 963004552. Pode então deixar lá uma mensagem e aí eu faço a inscrição da pessoa interessada. Vai ser uma alegria ter a participação de todos. Esses são os recados que eu me lembrei de agora, não é? Se eu lembrar de mais algum, depois eu falo. Por enquanto é isso. Nós vamos agora, nesta live, trazer mais um caso para a nossa reflexão, que foi convertido em livro
pela psicofonia do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, em Minas Gerais. Esse caso ocorreu em 1º de março de 1956, que nós vamos em seguida relatar. Mas antes, vamos juntos fazer uma prece. Vamos fechar os olhos e fazê-lo juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz, graças a Deus. Deixa eu pôr meu óculos aqui, para ver aqui como é que tá, ver se está tudo bem. Porque eu não consigo enxergar de perto, hein? De longe eu enxergo bem, mas de perto não muito, tá? Ok. Som tá bom, né? Áudio e imagem, então tá. Nós vamos começar agora, tá? Bom, então esse caso, esse relato, né, foi trazido pelos mentores lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, pela psicofonia de Chico Xavier. E trata-se de um espírito muito sofrido, que chorava bastante, relatando o episódio, os fatos da sua última encarnação. Era um espírito feminino, médium, não é? Que relatou como houve a sucessão de equívocos na mediunidade que levou à sua derrocada na sua última experiência encarnatória. Ela pediu a ajuda dos mentores para fortalecerem, para que ela pudesse, ante a humilhação e a vergonha, trazer o relato completo, sem nada esconder. Ela relata, essa médium desencarnada, que conheceu a doutrina espírita, não é? Ela tinha perto de uns 30 anos, era mãe de uma menina, uma mocinha, menina ainda, né? Ainda não era moça, uma menina. E ela ficou viúva. Com 30 anos, ficou viúva, com uma menina, ela só para cuidar. E começou a sentir já os primeiros clarões do que ela não entendia o que era, depois sabendo que se tratava de mediunidade. Ocorria que ela começava a ter os primeiros sinais da mediunidade de clarividência. Mas ela não entendia o que era aquilo. E nisso foi orientada a procurar um templo espírita. E assim ela o fez, lá comparecendo. Foi muito bem recebida pelo dirigente, pelos demais trabalhadores, sempre com muito carinho. E começou a assistir às palestras, a tomar o passe. E nisso que ela passou a assistir às palestras e tomar os passes, ela foi percebendo que a sua mediunidade aflorava cada vez mais, com naturalidade. Não fez curso de passe, não fez treinamento, não fez nada. E a sua mediunidade cada vez mais aflorava, tanto a de clarividência quanto outras. Foi quando, então, o Dr. Bezerra de Menezes apareceu diretamente ao olhar dela, porque ela tinha a mediunidade de clarividência e clareaudiência também. E também começou a apresentar a mediunidade de cura. Dr. Bezerra apresentou-se a ela, dizendo-lhe: minha filha, chegou para a sua alma a hora da grande renovação. Olha que palavras, palavras iluminadas, ditas a ela, face a face, porque ela via o Dr. Bezerra pela sua mediunidade de clarividência. E o Dr. Bezerra complementou: você tem em suas mãos a força da cura, mediunidade de cura. Traga, entretanto,
o seu coração sempre limpo a Jesus, e o caráter e a honradez e a retidão, porque na presente encarnação ser-lhe-ão provados, provacionados, porque era uma mediunidade de prova, no caso dela, não é? Não era uma mediunidade natural, uma mediunidade de prova, não é? Quem já estudou, quem já fez o curso de educação mediúnica, sabe a diferença da mediunidade de prova daquela mediunidade natural. O Dr. Bezerra falou para ela que se tratava de mediunidade de prova, ou seja, uma mediunidade concedida ao espírito endividado para então, através da mediunidade de cura e das demais mediunidades, saldar os débitos perante a justiça divina com mais vigor. Então, Dr. Bezerra de Menezes disse para ela que assim agisse com lealdade, com renúncia, com retidão de caráter, que nunca lhe faltaria as luzes do alto e o amparo e a assistência, que ela nunca estaria sozinha, que o alto sempre a ampararia. E assim ouvindo, ela passou a se dedicar na casa espírita, a qual passou a trabalhar e a servir. E nessa casa espírita, cada vez mais ouvindo as preleções, exortando à renúncia, exortando à simplicidade, o amor ao próximo. E então passou na casa espírita a servir, sobretudo às pessoas que vinham procurá-la com inúmeras dificuldades, dores, problemas de saúde no corpo e na alma. E ela então, com a mediunidade de cura, passava a assistir a todas as pessoas que a procuravam, sobretudo às irmãs que, como o Dr. Bezerra lhe teria dito anteriormente, lhe procurariam para o alívio das suas dores, sobretudo na maternidade dolorosa. E assim passou a acontecer. Várias jovens mães, grávidas, com ideias de aborto a procuravam. E ela, com a mediunidade de cura, auxiliava as irmãs a manter a maternidade, fixando ainda mais com as suas mãos, né, com os fluidos emitidos, o magnetismo emitido por suas mãos, mantendo retido com força vigorosa o filhinho, o nenezinho, a criança, o feto, no corpo materno. Não era qualquer coisa, não, que fazia aborto, porque com o vigor da sua mediunidade, aquela gravidez, ela ia para frente. E ela orientava também, falando para as pessoas, para as irmãs que a procuravam, sobre a responsabilidade. Então, ela ajudou a várias pessoas. Entretanto, essa nossa irmã, que não tinha ainda um caráter tão forte, né? Tão resiliente, e nem uma religião, que ela nunca teve, a não ser quando entrou no Espiritismo, com recenticidade, há muito pouco tempo, ela começou a ressentir, porque ela era uma pessoa que vivia a experiência da pobreza também. Além da experiência da mediunidade de prova, ela também vivia a experiência da pobreza conjuntamente. Então, se durante a noite, na casa espírita, ela era a médium mais requisitada da casa espírita para assistir a muitos e a ser elogiadas durante o dia, ela era a simples lavadeira, recebendo parcos salários, com as mãos calejadas, com feridas de tanta labuta diária. E sua filha, crescendo a cada dia, requisitava
a assistência, a educação, a escolaridade, a melhores roupas, a escolas melhores, e ela não tinha condições de atender aos anseios da filha, que ela subtraiu ao serviço digno, porque ela não queria que a filha vivesse a experiência da pobreza como ela vivia. Ela achava vergonhoso a filha também viver na pobreza, trabalhando, recebendo parco salário. Então, na mente dela, logo veio a ideia de receber pelo seu trabalho mediúnico. E assim, embora o Dr. Bezerra continuasse insistindo com ela para não afastar-se das luzes do Espiritismo, da renúncia, da simplicidade, do amor ao próximo, ela começou a ceder espaço no seu campo mental da ideia do dinheiro fácil, utilizando a sua mediunidade de cura, sobretudo. Pensando que poderia dar com isso uma condição de vida mais sublimada, melhor para sua filha, o que ela nunca teve. Então, dando uma desculpa lá na casa espírita, que estava muito atarefada no serviço, pediu para ficar um tempo sem vir nas tarefas redentoras na casa espírita. E nunca mais apareceu. Começou a atender uma pessoa, outra pessoa, e ao invés de utilizar a sua mediunidade de cura para assistir na maternidade dolorosa, retendo as encarnações, ela passou a fazer o contrário. Passou a atender as jovens damas ricas para fazer aborto. Usou a sua mediunidade, que era para a cura, para impor as mãos com o magnetismo, para romper os laços fluídicos. O cordão de prata que ligava o recém-espírito reencarnante ao corpinho físico. E ela aproveitava e dava também algumas beberagens, que eram alguns chás. Então ela dava a moça procurava, estava grávida, procurava para fazer aborto. E ela dava um chá, esses chás abortivos, e impunha suas mãos, mas para romper o cordão de prata. E dessa forma acontecia o aborto. Ela virou uma aborteira. Abriu um estabelecimento, um local escondido, e passou a atender. Mas só a clientela rica, não atendia pobre. Só as moças ricas da sociedade, que grávidas, né, fora do casamento, ou até mulheres casadas também, né, e pagavam altíssimas somas, porque precisavam de sigilo também. Não é? E começou o negócio a prosperar. Prosperou tanto que ela, devido a não estar conseguindo atender a tanta demanda, a tanto pedido, ela contratou 2 assistentes para atender na periferia. Agora estavam em 3. Ela, a chefe, e mais 2 assistentes. Ampliando assim o número de clientes. E cada vez mais ficando conhecida e atendendo. Fazendo abortos. Para cima e para baixo. E a filha dela, agora, depois de 10 anos passados, uma jovem moça, né, muito bonita, sempre exigindo cada vez mais, porque ela nunca trabalhou, né, tudo veio fácil, a mãe ganhando dinheiro e muito. Né, e ela começou a construir um palacete, porque a filha achava que não podia continuar morando numa casa simples, e ela então, acedendo aos reclamos e pedidos da filha, começou a construir um palacete, porque era muito dinheiro, gente, não era pouco não. Clínica de aborto dá dinheiro, hein? Vocês não sabiam, não? Dá. E sempre foi assim. Dá dinheiro.
Mas o Cristo disse: de que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não nos esqueçamos do alerta do Senhor, que já aqueles tempos recuados há 2000 anos já nos trouxe, já nos ensinou. Né? E aí então, o palacete estando já bem adiantado para ficar pronto, a filha comprando tapetes, peças de decoração, né? Lustres, quadros, tudo caríssimo, e ela bancando tudo, com a indústria do aborto. E aí foi passando o tempo, quando uma noite, ela estando em sua casa, bate à porta uma de suas assistentes, dizendo que uma cliente que ela atendeu foi mal sucedido o trabalho, não é? E que a cliente, uma jovem rica, não estava bem, pedindo então o concurso da chefe, que era ela, a médium. E ela perguntou, mas ela tem dinheiro para pagar? Tem, a moça rica tem dinheiro. Já deu uma soma alta, tá lá aí. Pode pôr para entrar? Bom, já que ela pode pagar altas somas, põe para entrar. Entrou. Sangrava, então hemorragia interna. Realizou o aborto, a assistente realizou o aborto, mas começou a dar hemorragia interna, não parava de sangrar. Hemorragia interna e sangrava também, externa também, mas a minha cor estava branca já, porque perdeu muito sangue, estava lívida, branca. E quando entrou a cliente na sala de cirurgia, ela levou um susto, um choque. Ela ficou branca também, de susto. Qual não foi sua surpresa ao vir ali à sua frente, deitada, desfalecida, sua filha Edmeia. Sua filha Edmeia, linda, uma jovem, tinha ficado grávida, ela nem ficou sabendo. E procurou uma de suas assistentes sem saber que era, por indicação de alguma pessoa da sociedade. E o aborto foi mal sucedido. O aborto foi feito, mas foi mal sucedido para ela. O aborto foi feito. Mas ela já perdeu muito sangue, estava branca. Aí chamaram o médico, ela não conseguia resolver. O médico veio, quando chegou já estava morta a filha dela. Então vocês vejam a situação. Vocês vejam a situação. A própria filha dela morreu nos braços dela. Vocês imaginem o que é isso? Pela prática do aborto que ela fazia, ela e as assistentes dela. Né? Então, quando ela fazia o aborto nas filhas das moças da sociedade, ela não sentia nada. Está tudo certo. Mas foi a filha dela que morreu nos braços dela. Ela sentiu tanta tristeza que ela teve uma veia rompida na cabeça. E em poucos meses ela desencarnou de tristeza, nunca tendo, portanto, nem ela nem a filha dela, morado no palacete que ela construiu com tanto dinheiro da indústria do aborto. Desencarnada, para onde que ela vai? Umbral, né? Para onde que podia ir? Umbral inferior. E na região do umbral para onde ela foi, era uma região onde ela estava em um lago de sangue. Lago de sangue, ouvindo gemidos de crianças, de bebês, que eram aqueles bebês, as centenas que ela fez o aborto. Aqueles bebês que ela fez o aborto, ela ouvia os gemidos o tempo todo, em um lago de sangue. E ainda, gritando para ela, a assassina, a aborteira, a assassina, e os gemidos das criancinhas o tempo todo, de sangue, no rosto, no corpo, no cabelo, sem cessar, ininterruptamente. Nada que ela fazia resolvia, ela não conseguia sair daquele lugar.
Parecia que era um local infinito, ela não saía dali. Vocês imaginem uma cena dessas? O sofrimento dela, relata a médium desencarnada, foi inenarrável. E ela não sabe por quanto tempo também, que ela perdeu a noção do tempo. Porque era tudo escuro. Não tinha nenhuma claridade, tudo escuro. E ouvindo gemidos de criança, o tempo todo. Gente, ouvir gemido de criança, ouvir choro de criança não é fácil. Quem já foi pai e mãe, está querendo dormir, a criança chora, você tem que ir lá. E não para de chorar, já pensou? Então pense você, além do sentimento de culpa dessa médium, que era enorme, que era gigantesco, ainda ouvindo o gemido de criancinha o tempo todo, num lago de sangue, gritando ainda assassina. Vocês imaginem o grau de padecimento dessa criatura. E após um determinado período de tempo que ela não soube declinar, após muita oração e clamor e pedidos da parte dela de socorro, vieram espíritos amparadores e a resgataram daquele lago de sangue, levando-a no grupo espírita da prece, onde funcionava um hospital. Onde ela recebeu os primeiros tratamentos, no hospital do grupo espírita da prece. O hospital na dimensão espiritual, tá, gente? O grupo espírita da prece é o centro espírita. Mas no duplo etérico, na dimensão intermediária da casa espírita, que fica entre a nossa dimensão física, a terceira dimensão, e a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, localizava-se um hospital aonde esse espírito veio, foi trazido. Depois de ser atendido relativamente, de acordo com o que era possível naquele momento, foi convidada pelos mentores a trazer o seu caso à reflexão de todos, né, pela mediunidade psicofônica de Chico Xavier. Então, meus irmãos, vocês vejam que a mediunidade mal orientada, o que pode trazer de consequência. Porque o espírito já estava endividado. E muito. Por isso, veio com a experiência, para viver a experiência da pobreza e também da mediunidade de prova, de clarividência, clareaudiência e de cura. Vocês vejam bem. Para com sua mediunidade, na casa espírita, pudesse saldar, se não todo, claro, mas em parte a sua dívida ou as suas dívidas perante a justiça divina. A mediunidade de prova é uma mediunidade concedida, não pertence ao espírito endividado, não. Porque não é uma mediunidade natural, decorrente da conquista do próprio espírito, pela sua evolução. Não. Nesses casos da mediunidade de prova, o espírito não conquistou por si, mas a espiritualidade superior concede temporariamente na encarnação para o espírito avançar no pagamento, servindo a Jesus, saldar sua dívida perante a justiça divina. Servindo a Deus, servindo aos homens. Porque nós pagamos o mal com o bem. O mal que nós fizemos antes, nós conseguimos quitar essa dívida, que é o mal que fizemos antes, perante a justiça divina, fazendo o bem. Porque na balança da justiça divina só tem uma moeda com a qual você consegue pagar e saldar a dívida contraída. É a moeda do bem, é só essa. Você não consegue pagar com outra moeda. Então, se antes você se endividou fazendo mal, desequilibrando a balança da justiça divina, pendendo para o lado negativo, agora você tem a oportunidade, com a mediunidade de cura, de saldar, pagando com a moeda do bem, e é utilizando a mediunidade. Então, nós vemos como nosso exemplo maior o Chico Xavier.
Porque quem é que não viveu uma experiência de pobreza tão grande quanto a do Chico? Na casa dele eu acho que eram mais de 9 irmãos. Era mais, salvo engano, era mais, 12 acho. Uma pobreza danada. E, no entanto, em nenhum momento ele pensou em pegar dinheiro, nem nada. Jamais. Nunca. Então, nosso exemplo. Para nós aqui do Brasil, depois do Cristo, é o Chico. Para mim é. Para mim é. Para mim, o maior exemplo, depois do Cristo, é o Chico. Aqui no Brasil, para mim é. Para mim é. Né? Agora, aqueles de nós que utilizamos a mediunidade, olha o caso, sem querer, eu não gosto de falar, mas o caso do João de Deus, mediunidade de cura. Estava preso aí, agora que foi solto, salvo engano. Estava preso pelo mau uso da mediunidade. Então, essa nossa irmã, que usou a mediunidade de cura para, em vez de ajudar as irmãzinhas nas suas maternidades difíceis, com pretensões, inclusive, de fazer aborto, aí ele deveria usar a mediunidade para exatamente o oposto, não deixar com que o aborto acontecesse, fortalecendo os laços da encarnação, né, e orientando as irmãzinhas. Ela fez exatamente o contrário por causa do dinheiro. Para sair da pobreza, porque veja bem uma coisa, hein? Ninguém é pobre. O que tem é a experiência da pobreza. E a experiência da pobreza tem uma lição a ser aprendida com ela: a resignação. Quando estamos vivendo a experiência da pobreza, objetiva o aprendizado da lição da resignação, mas resignação ativa. Não é resignação passiva, não, de só ficar reclamando, não. A resignação ativa, que nos impulsiona, mesmo aceitando a adversidade, nos impulsiona a trabalhar, a servir cada vez mais, estudar, e com isso, cada vez mais servir a Jesus. E a consequência do nosso esforço aqui na Terra é uma profissão melhor, uma remuneração melhor. Não riqueza. Porque a riqueza é ilusória. Aqueles de nós que vivem a encarnação apenas visando a riqueza está na ilusão. E nós que somos espíritas bem sabemos disso. Claramente sabemos disso. Nós não precisamos passar por uma coisa dessa para aprender depois. Não, nós já sabemos agora. Nós já sabemos agora. Não é? Então, o resultado do mau uso da mediunidade, visando a ilusão do dinheiro fácil, é o retardamento da evolução do espírito e graves consequências em sofrimento. E o sofrimento não é pequeno, é grande, quando poderia ser o contrário. Olha a dor que ela passou quando viu que o aborto era na própria filha dela, que morreu nos braços dela. Tinha mais isso também de sofrimento. E não é fácil. O sofrimento foi tão grande que ela sentiu tanto aquele momento que não demorou 2 meses, ela desencarnou. De dor íntima, de sofrimento íntimo. Porque tudo que ela fez levou a quê? Levou a nada. Só o sofrimento dela e prejuízos enormes para muitos, porque a dívida dela agora é gigantesca, é enorme, porque quantos abortos ela não fez? Sem conta. E depois que ela deu a sua explicação, trouxe seu caso, ela disse também, no finalzinho, que os mentores já tinham socorrido devidamente e disseram para ela que, após ela estar estabilizada, que ela iria precisar trabalhar lá na dimensão espiritual, né? Junto a lupanários ou clínicas de abortos, assistindo, orientando, intuindo aquelas irmãzinhas que lá comparecessem para fazer o aborto.
e tentando intuir também as enfermeiras, aborteiras, os médicos, aborteiros, para que não fizessem aquilo. E, sobretudo, dar o conforto ao espírito recém-reencarnante, cuja encarnação ia ser interrompida. Tentar confortar, amparar. E que depois de 10 anos trabalhando nesse setor de amparo, ela própria iria passar pela experiência de uma encarnação mal sucedida. Ela seria abortada. Olha só, os mentores disseram para ela que depois de 10 anos servindo em lupanários em clínicas de aborto, procurando ajudar, inspirando as irmãs que lá compareciam para fazer aborto, ela também iria passar por um processo de reencarnação mal sucedido. Ou seja, ela seria encaminhada para iniciar o seu processo de reencarnação em uma mulher que ia fazer o aborto, que ela já ia fazer. Né? Ia fazer, já era sabido. Então ela ia ser abortada. Para ela sentir. Gente, porque o feto que está lá dentro tem um espírito ali. E ele sente os instrumentos ali arrancando. É um horror, gente. Já mostrou em vídeo, não é? Não sei como é que conseguiram isso, mas tem em vídeo. Quando os instrumentos cortantes entram no útero materno para retirar o feto, o nenezinho lá dentro faz assim, com o pezinho, com a mãozinha, tentando se esquivar, indo para o cantinho do útero. Mas não tem jeito, ele é arrancado à força, assassinado. Ela iria passar por isso. Para que isso a impressionasse, a fim de que numa próxima encarnação ela não repetisse o mesmo erro. Então, meus irmãos, esse é um caso, embora triste, mas verdadeiro, que é não para a gente dormir com esse pensamento de tristeza, mas para a gente refletir. Sobretudo aqueles que são médiuns. Né? Aos nossos irmãos e irmãs que são médiuns, para refletir sobre o uso evangélico da mediunidade. O evangelho com Jesus. Porque o evangelho sem Jesus nos leva aos abismos da dor e da consciência. Nós temos que fugir disso, né? Era isso, minha gente. Esse era esse relato que eu tinha para trazer para nós hoje, para a nossa reflexão, não é? Para o nosso exemplo, para a gente seguir sempre com Jesus, tá bem? Nós vamos então ficando por aqui. Agradeço imensamente a participação e a presença de todos. Vamos fazer uma prece juntos para encerrar. Fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, muita paz. Não nos esquecendo que Maria de Nazaré é a mãe que ampara, sobretudo, as mãezinhas que passaram pelo engano do aborto. Gente, que Deus nos abençoe, muita luz, muita paz no coração. Quem amanhã estiver na Casa Espírita, nos vemos lá. Fiquem com Deus. Bom resto de final de semana. Obrigado.